Olá, gente, tudo bem? Então, hoje vamos fazer uma atualização aqui sobre as eleições de 2018 no Brasil, agora com a definição do candidato do MDB, o Henrique Meirelles. E o que eu estou vendo acontecer, na verdade, me surpreendeu essa indicação do Henrique Meirelles, e acho que dentro desse jogo todo feito pelo establishment para as eleições de 2018, essa foi a única jogada certa que eles fizeram até agora. Não certa do ponto de vista genial, por assim dizer, né? Mas com aquilo que eles tinham disponível, foi uma boa jogada. Por que eu digo isso? Eu digo isso basicamente porque a candidatura do Temer, né, pelo MDB era praticamente inviável, né? O Temer tá quase igual a Dilma quando estava no final do mandato dela. Quer dizer, é um cara que não pode sair da rua. E o Henrique Meirelles, ele traz essa conjugação de ser um homem mais à direita, um homem voltado para a economia, um homem que participou do governo do Lula, e na época que a economia, se dizia que a economia brasileira estava ótima, excelente e tal. Então é um homem que eu acredito que tem uma certa história para contar, uma certa biografia para apresentar ao povo brasileiro. Mas tem que se considerar também que o PMDB, eu ia falar, né? O MDB, ele não tem um nome para apresentar de peso. E esse é o grande problema já há décadas do MDB. Quer dizer, o MDB sempre foi um partido que buscou a coligação porque, de fato, nunca teve um nome forte para apresentar. E dado as peculiaridades dessa campanha de 2018, que todos os candidatos estão em aberto, as legendas, então, optam por lançar, as legendas mais fortes optam por lançar seus candidatos quase que como chapa única, para que se faça a coligação depois. Então, é óbvio que o Henrique Meirelles entra no jogo, e acho que ele pode surpreender muito, e eu vou explicar o porquê disso, mas eu acho que no final do primeiro turno, ali no segundo turno, é óbvio que esses candidatos irão se juntar todos, né? Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, ou o candidato que sair pelo PSDB, e o Ciro Gomes, não importando muito quem vá para o segundo turno com o Jair Bolsonaro. Essa é basicamente a leitura que eu entendo. O nome do Henrique Meirelles, então, pelo MDB, ela também é muito boa porque eu acho que ele é um candidato que tem poucas rejeições. E o MDB, por outro lado, é um partido, de uma certa forma, se você notar, desde a época do Fernando Collor. Quer dizer, ninguém governa o Brasil se não estiver coligado com o PMDB, o MDB. Por que isso? Se olhar o MDB ao longo dessa história, desse tempo que eu estou me referindo, desde das eleições do Collor, é talvez o partido que mais teve deputados, vereadores e prefeitos. Quer dizer, ele tem uma capilaridade até em função do histórico da luta pela redemocratização, a tal da redemocratização e tal, na época do período do regime militar. Então é um partido que tem muita capilaridade, tem muita força nesse sentido. É um partido que tem raízes espalhadas pelo Brasil inteiro. E essa é o ponto positivo, mas também é o grande desafio do MDB. Quer dizer, será que o MDB vai conseguir mobilizar toda essa sua força em favor da candidatura do Henrique Meirelles? E essa é a questão. Se o MDB fizer isso, vocês podem ter certeza que é muito provável que o Henrique Meirelles vá para o segundo turno e seja
e seja um candidato que vá dificultar a vida do Jair Bolsonaro. Né? Eu estou olhando essa indicação como uma jogada certeira do establishment brasileiro para levar essas eleições de 2018. Não estou querendo dizer aqui que o Bolsonaro vai perder, muito pelo contrário. A minha leitura é que o Bolsonaro ganha. Se as eleições fossem se as eleições fossem com voto impresso, era muito possível que Bolsonaro ganhasse no primeiro turno, hoje, as eleições. Né? Por que eu digo isso? Porque, dizendo que o Henrique Meirelles é um candidato forte. Porque a questão vai ser como o MDB vai construir a imagem do Henrique Meirelles, porque ele não é um candidato muito conhecido. Ele é uma figura relativamente conhecida, mas não é um candidato muito conhecido. Né? Como candidato, eu quero dizer, não é uma pessoa muito conhecida como candidato. Então, temos que ver como que o MDB vai construir essa história. E esperar como vai se comportar o Fogo Amigo, porque do Ciro Gomes a gente pode esperar muita coisa. Como eu já venho falando há muito tempo para vocês, o Ciro será o grande candidato da esquerda. E o que me surpreendeu a indicação do Henrique Meirelles é que ele faz uma frente, né? Isso ainda precisa se confirmar disso que eu estou falando com as pesquisas mais para frente, mas a previsão que eu faço é que ele fará frente ao Ciro Gomes. Né? E, ao fazer frente ao Ciro Gomes, ele praticamente inviabiliza a candidatura de Geraldo Alckmin. E isso me parece, assim, como eu disse já em vários vídeos, eu não sei o que deu no PSDB. Eles perderam completamente a noção de fazer minimamente política nesse país. Eles estão, assim, praticamente, eles parecem amadores. Né? Lançaram uma candidatura do Dória cedo demais, sem que tivessem antes se preocupado que o Dória fizesse uma boa gestão em São Paulo. E agora já houve até um zum de que talvez até o Alckmin deixasse de ser candidato para lançar o Dória, né? Já que o Geraldo Alckmin vem caindo, inclusive, nas pesquisas. Então, o tal picolé de chuchu, ele, para mim, é praticamente carta fora do baralho agora com essa indicação do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles ganha o eleitorado do Geraldo Alckmin, certo? Então, minha gente, é isso. Temos que ver como que o MDB vai criar a narrativa, né? Como que ele vai apresentar esse candidato à população brasileira. Temos que ficar olhos atentos ao Ciro Gomes, né? E o Bolsonaro, ao que tudo indica, está fazendo o papel dele e caminhando muito bem. Muito bem. Eu tenho acompanhado alguns vídeos do Bolsonaro e cada vez mais eu tenho gostado do que eu tenho visto, certo? O Bolsonaro não perdeu a personalidade dele, isso era um medo que eu tinha. Ele não perdeu aquele jeitão dele e tal, né? Ou seja, o que eu quero dizer, ele não se deixou contaminar por aqueles marqueteirozinhos, né, de político. E ele vem estabelecendo uma conversa com os setores da sociedade de maneira muito boa, muito clara. E você nota que, inclusive, o próprio mercado, né, os agentes do mercado, apostam muito mais numa candidatura do Bolsonaro do que numa candidatura de um possível Ciro Gomes, por exemplo. Né? Eu até vi aí um vídeo de um desses rapazes aí do mercado financeiro dizendo que o mercado estava precificando o dólar e tal, porque estava com medo do Ciro, porque achava que o Ciro no debate iria comer o Bolsonaro. Olha, eu digo uma coisa para vocês, só se tudo que o Bolsonaro fez até hoje não foi ele que fez. Será que o Bolsonaro já não deu indicações claras de que ele sabe usar o microfone? É claro que tem erros, é claro que ele já fez um monte de merda, um monte de besteira. Mas ele só é o que ele é hoje, ele só tem o que ele tem hoje, pelas coisas que ele falou, gente.
O Bolsonaro não é porque ele salvou a economia, porque ele fez um projeto de lei não foi. Foi simplesmente pela oposição e pelo que ele disse a partir dessa oposição ao projeto totalitário do PT e da esquerda brasileira. Esquerda de maneira geral. Esse é o cara. Esse é o Bolsonaro. É o que ele disse. Então, esse medo, eu fico até receoso de ouvir uma coisa dessa, que me parece assim meio surreal. Ah, porque o Ciro vai falar, vai vir com os números. Olha, o Bolsonaro não é o Constantino. Para com isso. E essa máscara do Ciro Gomes tende a cair. O Ciro Gomes tem muito mais a perder num debate do que o Bolsonaro. Muito mais. Frasezinha de efeito, essas coisas. Essas frasezinhas de efeito que o Ciro está acostumado, essas bravatas dele, isso daí não tem mais muito espaço pelas premissas que ele usa. Não tem, gente. Então, para não me estender muito no vídeo, né, eu digo para vocês, temos que acompanhar aí na frente para ver, mas agora as coisas começam a ficar mais claras e definidas, né? Eu tenho para mim que aí são agora 3 candidatos que nós temos. Antes eu contava basicamente só com Ciro Gomes e Bolsonaro. Agora eu incluo o Henrique Meirelles. Quer dizer, acho que esse cara tem um potencial enorme para crescer. É claro que ainda depende das circunstâncias, mas tem um potencial enorme para crescer. Ele pode crescer muito, muito mesmo. E ele pode crescer no eleitorado, inclusive do Ciro Gomes, né? O eleitorado do PSDB, ele vai comer tudo. Pode ter certeza disso. Né? Ele come tudo. Ele agrada ao povo, ao povão brasileiro. Aquela imagem dele ali agrada, em parte, o povão brasileiro. Vocês podem ter certeza disso. Então, temos que esperar para ver. Pode ser que surja um fato novo a respeito do Henrique Meirelles, que destrua ele. Um outro ponto que eu esqueci de falar antes, né, ele é um homem que, por mais que tenha estado na política, né, ele não é considerado um político de carreira, por assim dizer. Isso é um ponto positivo até. Né. Ele vai fazer, às vezes, meio que do Trump, né, aquele homem de negócio, papapá, né, que é um espaço ocupado pelo Bolsonaro hoje, né, no Brasil. Mas ele vai fazer, às vezes, desse homem do negócio, de fazer a economia crescer, etc, etc. E, por outro lado, né, esse também vai ser a força dele, mas também o grande desafio, porque falar de economia no Brasil hoje não vai ser fácil. Haja visto que o governo tentou passar essa reforma da Previdência e não conseguiu. E se a bandeira maior do Henrique Meirelles vai ser a economia, ele vai ter que falar desse assunto. E esse assunto dificilmente vai dar voto para ele. Então temos que ver como que será construída a narrativa do MDB em torno do Henrique Meirelles. Como que vão apresentar ele, como que esse candidato vai ser construído, para a gente poder imaginar como que eles estão pensando posicionar o Henrique Meirelles no imaginário brasileiro. Gente, é isso. Fique com Deus. Muito obrigado. Não deixem de comentar e compartilhar o vídeo. Tá? Até a próxima. Um abraço. Até mais.